Vamos lá. Então, eu estou pedindo a permissão de vocês para a gente gravar o encontro de hoje, né? E aí, caso a gente ache que seja possível, a gente entenda que seja razoável, a gente pode pegar e indicar o link, colocar no canal do GGP, né? Para que as pessoas possam estar acessando e vendo o que a gente está conversando, o que a gente fez, né? Ou seja, estimular os colegas a participarem também, a voltar a conversar, né? Eu acho que esse que é o grande... Um ajudar o outro a caminhar, né? Eu acho que esse que é o grande objetivo da gente estar aqui hoje, né? Flavinha, manda bala. Obrigado. Flavinha é um jeito gentil, viu, Flávio? Tá. Então, assim, começando e continuando de novo, as 2 semanas foram difíceis porque eu fiquei desanimada, porque eu estava muito animada quando as coisas estavam acontecendo, psicologia, didática, estavam sendo disciplinas ótimas. Aí, passou um tempo, eu falei, não, vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso pelo site da AVAMEC, curso de matemática, é um curso de extensão de 60 horas. Aí eu terminei, e para não ficar sem estudar, eu estou fazendo outro curso, mais um curso de iniciativa, alguma coisa, eu não lembro direito o nome, mas é um curso pelo IF Goiano, de agente de desenvolvimento cooperativista. Aí eu estou nele, já estou no 2º módulo. Olha que legal. E como está seu pai, sua mãe, as pessoas aí? Como que está o... Uai, assim, estamos bem. Só a minha mãe que ela acabou perdendo o emprego em partes. Então, assim, a gente está tentando conciliar com as dificuldades, né, que isso traz, porque a gente sempre faz despesas para o ano inteiro. Aí agora com isso, mas está tudo tranquilo. A gente só supervisando algumas contas e outras. E assim, algumas crises de ansiedade às vezes vêm, outras vai, então, mas de resto tá tranquilo. É bom, assim, que eu me coloco à disposição, se o caso eu posso ajudar em alguma coisa, viu, Flávio? Eu tiver ao meu Agradeço. alcance. Não, tô falando sério, não é brincadeira, não, tá? Assim, o que a gente puder fazer para ajudar, isso vale para todos, viu, Antônio, viu, Vitor? E para os coleguinhas que não, nossos colegas que não estão aqui com a gente hoje, tá? Então, mas isso aqui é uma primeira conversa, ninguém. Mas é mais para a gente se ver mesmo, começar a conversar. Ou seja, depois a gente vai. Mas obrigado, viu, Flávio? Antônio, manda bala, filho. Então, é que nem eu disse lá no e-mail, acho que mal começou e já cortou lá na raiz a empolgação. Aí eu fiquei assim, meio perdido. Aí eu tentei bolar uma rotina e tal. Mas assim, aí eu bolei uma rotina, fiz mais ou menos o horário das aulas, de segunda, quarta e sexta, estudar psicologia, terça e quinta didática, aí distribuir cálculo 2 e física 2 também. Mas com o tempo eu não consegui fazer. Aí era ansiedade, sei lá, não deu certo. Aí eu fiz uma mais tranquila. Aí fluiu até, mais ou menos. Você está fazendo aqui? Desculpa. Eu fiz uma rotina menos densa, para ver se eu, entendeu? Pra ver se, por exemplo, psicologia. Às vezes, focava só um texto, aí terminava aquele texto, esmiuçava ele, resumia, procurava na internet as coisas. Fui tentando fazer isso. Aí comecei na Khan Academy, comecei a estudar um pouco de economia e um pouco de programação. Muito bom. Aí, tava gostando bastante e tal, mas assim, tô indo bem devagar, mas todos os dias de noite eu tento pegar ali e tal, tô tentando retomar o hábito de ler também. Inclusive o livro do Serres lá, eu incluí nessa retomada de hábito e muito bom ele, por sinal. Mas assim, é que nem a Flávia falou, tem hora que a ansiedade mata, a produção, a empolgação parece que vai lá embaixo. Aí, sei lá, eu tiro um pouco, eu dedico um pouco à música, ao violão e tal. É uma coisa que eu consigo descarregar bem a ansiedade, a energia. E
Assim, tá indo. É devagar, mas tô me motivando, renovando alguns conceitos, alguns motivos, as razões, né, que eu disse naquele e-mail lá com o senhor, os propósitos e tal. Mas tá indo, devagar, mas tá indo. Tu toca violão, Antônio? Sim, sim, faz um tempo. Olha que legal. Flávio, você faz alguma coisa desse tipo, Flávio? Eu arranho na voz no louvor da igreja. Ah, Aí, ó, e o Vitor? De música eu não mando, não, só escuto. já tá bom. Alguém toca, alguém tem que escutar, né? É, Mas é basicamente isso. E seu pai e sua mãe, Vitor? O senhor tem irmã, irmão? Como que tá as tenho coisas aí? um Ah, desculpa, Vitor. Antônio, desculpa. Só um minutinho. Desculpa. Sim, tem um irmãozinho que ele é 9 anos e 9 meses mais novo que eu, quase 10. Então, assim, é bem legal ficar mais perto dele nessa quarentena, porque eu sou do interior, a minha cidade fica uns 90, é o interior do interior, né? Porque Goiás já é o interior do país, eu tô no interior do Goiás, de Goiás. Aí, assim, a cidade chama Anicuns, fica a uns 90 quilômetros mais ou menos de Goiás. Anacum? Não, o quê? Anicuns. Anicuns, né? Isso, Famosa. aqui perto de Goiânia, isso, pertinho. 1h30, mais ou menos. Aí eu vinha aos finais de semana e tal, e via pouco ele, minha família em geral via pouco. Então, assim, tá sendo bom passar esse tempo perto deles e tal. Minha mãe tá na peleja aqui com as aulas online do colégio militar aqui que ela trabalha, ajudando ela com... Ela, na verdade, ela é pedagoga. Ela por fim, agora, ela estava trabalhando com... ela era apoio. Aí ela ficava, acho que ela tinha uns 3, 4 alunos e tal. Alguma coisa assim. Meu pai, ele, infelizmente, não tem como ele parar, ele não tá isolado. Mas Seu pai faz o quê? Meu pai, ele é funcionário público, atualmente, ele tá lotado na administração da faculdade daqui de Anicuns. E ele tem uma microempresa dele que ele presta assessoria tributária. Aí ele sai andando aí nas prefeituras aqui em torno para prestar esse serviço. Aí, infelizmente, ele tem que andar, ele não pode parar. O que ele consegue fazer remotamente, ele faz, mas não tem como. Mas é isso, tô aqui tentando ensinar umas coisinhas ou outras pro meu irmãozinho, ajudando minha mãe com o Zoom, meu pai e tal. Com o famoso Zoom? Nossa, nem fala. Tá massa. Mas tá massa, tá tranquilo. Ah, legal. E o senhor Vitor? Obrigado, Antônio. Tamo junto. Então, gente, boa tarde, né? Aqui em casa, aqui, como que eu posso falar? Tá na parte financeira, diminuiu. Tinha 4 pessoas que trabalhavam, diminuiu 2 por conta da pandemia, né? Em relação ao isolamento, agora, nesse momento, eu tô tentando me isolar ao máximo, né? Porque, infelizmente, eu contraí o coronavírus, né? Aí agora é esperar sarar. Mas aí isolando, ficando longe do pai, longe da mãe, já são de idade já, mas tá tranquilo. O Vitor? Diminuiu os ganhos, diminuiu os gastos, né? Ficar dentro de casa não gastando tanto. Sem eles está garantido. Pelo menos isso. Ô, Vitor, se você quiser, você pode pegar, se for o caso, a gente pode pegar e colocar a imagem. A gente só fica com a voz para você poder falar sem a gente te escutar. Então, você pode pegar e tampar a câmerazinha
apertar a câmera e aí você consegue falar sem travar o som. Então, a gente também pode fazer isso quando você for falar, para que a gente possa te escutar, entendeu? Desculpa, é porque eu Não, não tenho experiência aqui. não, Vitor, só de você estar aqui, cara, já é um presente. Foi por isso que assim, ó, foi por isso que eu fiz essa coisa, para eu querer conversar com vocês, certo? Para poder me sentir, para eu poder pedir socorro para vocês. Nem vocês pedirem socorro para mim. Eu pedi socorro para vocês, certo? Então, e eu acho que é esse que é acho que é esse que é a ideia, sabe? Como que a gente pode se ajudar? É por isso que eu estava fazendo essa conversa, porque como que a gente pode fazer didática, né? Pensar em didática para ensinar alguma coisa para alguém, se não criar condição para as pessoas poderem aprender alguma coisa. Então tem que criar condição para que as pessoas possam estar participando, um ajudar o outro, sabe? Então o que a gente está fazendo aqui hoje, desculpa, tá com a janelinha aqui aberta, né? Do chat, né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje é didática, certo? A gente está procurando resolver um problema Certo. nosso, da disciplina, né? Não só da disciplina, das nossas vidas, né? A gente não está separando vida da escola, da disciplina. E isso não sei se aparece muito nos textos, né? Os textos separam essas coisas. E a gente não está, a gente está procurando. Então, ou seja, são limitações da literatura. E a gente está fazendo coisa que não está na literatura, né? Entende? Então, esse tipo é por isso, tá? Então, a gente está procurando. Olha só, acabou o curso, parou. Não converso mais com as pessoas, não. Entende? A gente vai esperar voltar, vai saber quando vai voltar, né? Para conversar com as pessoas. Sabe, então, assim, vai deixar as pessoas assim. A gente vai deixar de aprender um com o outro, né? A gente vai deixar as pessoas isoladas. Sabe? Então, essas coisas me deixavam muito angustiado, né? Então, eu fiquei. Viu, Vitor? Voltando um pouquinho. Quando você for falar, você pode desligar a sua câmera, a gente desliga a nossa também na hora que você estiver falando, porque aí o som fica melhor, não trava, e aí não tem problema a imagem. Eu sou feio mesmo, não tem problema, né? Ainda você é bonitão tal, né? Mas. Certo? Então, volta lá, Vitor, fazendo favor, problema. Que eu vou tampar a minha câmera aqui para você poder falar melhor aí. Você tampa a sua e manda a bala. Isso, vamos ver se melhora. Então, agora eu acho que dá para ouvir melhor, não tenho certeza. Está bem melhor, Vitor. Em relação à pandemia, ao coronavírus, o isolamento aqui em casa está total, né? No caso, menos em relação ao meu pai e à minha mãe, porque eles trabalham, eles têm que ir para o serviço, então tem o trajeto deles, mas ao menos na questão de o possível que a gente pode fazer para poder evitar, a gente faz. E sempre procurando aproveitar o tempo que a gente está aqui, né? Sempre procurando ler, procurando não perder a rotina de estudo, por mais que não seja não seja a mesma coisa. E sinceramente eu sinto muita falta da faculdade, mas é isso. Ô, Vitor, seu pai e sua mãe fazem o quê, Vitor? Desculpa. Eles são funcionários públicos. Aí, enquanto eles está desse jeito assim, tá tranquilo, porque eles têm o salário deles garantido, né, no caso. Mas em relação a renda daqui de casa diminuiu bastante, porque eu e meu irmão trabalhava, no caso, em vendas, no caso, vendia coisas em distribuidoras, restaurantes, e como tá tudo fechado, a gente parou, né, de trabalhar. Mas diminuiu um pouco a renda, mas eu tava
também por conta do isolamento, a gente diminuiu também os gastos. A gente não sai tanto, acaba diminuindo também. Verdade, sim. Mas, Aí você pegou o coronavírus? Você pegou o vírus? peguei o coronavírus, infelizmente. E seu irmão, tá bem? Tá todo mundo bem. Até hoje eu não tive sintoma grave nenhum, além de dor de cabeça e febre, mas tá tranquilo, sem nada sério não. Acho que vai passar de boa. Que bom. Ô, Vitor, você tá com quanto tempo de sintoma? Uma semana. Uma semana? Pouco Então, tempo. que bom, cara. A gente fica feliz também, triste, mas feliz. Triste, mas feliz, exatamente. Mas é isso, Você tava mexendo com o quê? a gente vendia petisco, no caso, vendia em distribuidora, pro pessoal que bebe, assim, o pessoal gosta muito de petisco. No caso, vende amendoim às vezes eu vendia aí na universidade também, Eu gosto de mas amendoim, cara. é, é gostoso até. Aí também saía muito ovinho de codorna também, vendia bastante nos bar, restaurante. E era a fonte de renda principal, assim, pelo menos a minha, né? Aí diminuiu, agora não tem mais movimento nenhum, Então, mas deixa eu aproveitar, já que você falou nisso, de novo, Vitor. Flávio e Antônio. Assim, se tiver precisando de alguma coisa, eu puder ajudar, vocês me tornam. Não precisa falar aqui, não. Depois me dá um toque lá, ou se souber de alguém que está precisando de alguma coisa, tá certo? Pode mandar pelo e-mail pessoal meu lá, que eu vejo se eu consigo fazer alguma coisa, tá certo? Professor, Dentro do possível, a gente vai ajudando as pessoas aqui, certo? Não vai ser o primeiro que que a gente vai estar estendendo a mão, e nem quero que seja o primeiro mesmo, certo? Eu acho que é por aí. Então, se que a gente puder fazer, tal, faz parte desse processo, certo? Certo, Vitor? certíssimo. Então, ou seja, acho que é isso. O que puder, Desculpa. que eu puder fazer para ajudar também, dentro do possível, eu estou disposto a ajudar, gente. É Legal. isso. Esse que é o... Então, o que é o que... Agora vou... Vitor, obrigado, agora vou matraquear, tá certo? É o seguinte, assim, comigo, particularmente, nossa, depois que acabou assim, começou a quarentena, né? Na verdade, eu estava cansado já, né? De algum tempo. Eu estava cansado já. Falei, nossa, dá para dar uma descansada, né? Porque e aí eu aproveitei e falei, cara, vou ficar sem fazer vou ficar parado, assim, para dar uma. E de fato eu fiquei um tempo parado, uma 2 semanas assim, morgando mesmo. Né? Aí eu peguei, só que esse morgando assim, morgando de fazer alguma coisa burocrática, coisa do tipo, né? Mas eu falei, mas aí tava sempre cabeça minhocando, né? Exercitando a cabeça, né? As ideias. E, lá, aí, ó. Pode ficar. Quem que é a figura aí? Flávia. Oi, gente, boa tarde para vocês. Ele quer se aparecer aqui. Mais ou menos. Eu tava aqui por perto e resolvi aparecer um pouquinho. Seja bem-vindo. Como que você chama a figura? Túlio? Ô, Túlio, fica junto aí, estamos de boa, cara. Esse é o meu companheiro de namoro há 2 anos e 8 meses. Isso aí. Sim, fantástico. Parabéns, Túlio. A Flávia, Obrigado. De melhor amigo, quase 10 anos. Por aí. E a Flávia é muito legal mesmo, viu? Só de parabéns. Com certeza. Espero que torço para vocês darem bem também. Legal. Obrigado. Eu queria compartilhar algo. Nessa quarentena, né? Eu virei professora. Eu ajudei uma amiga, porque ela é formada em direito.
e ela trabalha, assim, uns 6, 7 anos nessa área, né? E ela pegou e falou assim, não, eu tô cansada de trabalhar nessa área, e ela resolveu fazer um curso superior em AD, numa universidade particular, e ela resolveu fazer contabilidade, né? Aí, a segunda disciplina de matemática lá, ela não conseguiu fazer. Então, assim, já viu que físico sempre vira professor de matemática no início, né? Então, eu passei boa parte do meu tempo também estudando para ajudar ela a ensinar. E uma menina da minha igreja, do 7º ano. Qual que é a sua igreja, Flávia? Hã? Qual que é a sua igreja? Eu sou presbiteriana. Presbiteriana. Ela tem muita dificuldade, né? Porque aqui na cidade é o primeiro ano que tem um colégio militar. E antes de ter o colégio militar, as pessoas estudavam no colégio simples, normal, e passaram para o colégio militar. E essa transição de cá para lá está sendo muito difícil para eles. Então, assim, eu estou muito chateada quando eu vejo que os professores, eles não estão tendo disciplinas básicas com os alunos, eles estão chegando e passando conteúdo que está lá na grade do militar há muitos anos. Então, assim, eu estou tentando esforçar para ajudar, mas eu fico muito triste quando eu vejo que os professores, eles estão fazendo isso, enche os alunos de conteúdo, sendo que é a parte que eles estão em transição, assim. E eu gostaria de comentar isso com vocês. Ah, que legal, Flávia. Muito legal essas coisas, viu? Muito bom. Muito interessante. Então, ou seja, o que a sua mãe e seu pai fazem? Você não falou que seu pai e sua mãe fazem. Tem irmã, assim, tem irmão? Me ajuda a lembrar, fazendo um favor. Eu sou filha de pedreiro e minha mãe é diarista. Aham. Só que agora... Opa. Isso aqui. Pode ir cá, filha. Essa é minha filha. Oi? Olha lá, filha, olha só. Tudo gente boa. Ah, tá sem óculos, ela falou. A Isabela é uma figura também. Né, filho? Não é? É que puxou o pai, igual, parecido em algumas coisas, né, filho? Desculpa, tudo bem? Não faço mais isso. Acabei de acordar. Ah, tá tudo certo. Mas ela é uma pessoa boa também, de coração. Fantástica, né, filho? Hã? O que você falou? Desculpa. Não sei. Então Deixa. Depois taca ela na fogueira, né? Tá certo. Aí, continuando, eu sou filha de pedreiro, minha mãe é diarista, mas às vezes, ela assim, às vezes diarista e às vezes dona do lar. Ah, legal. Tenho um irmão mais velho, ele tem 22 anos, atualmente. Ah, que legal. Ele faz alguma coisa, estuda, trabalha em algum lugar? Ele, desde os 16 anos, trabalha, ele não gosta de estudar. Ele prefere passar o dia todo trabalhando do que estudar. Meu pai era dono meu pai tinha bar, né? Minha mãe era professora, meu pai era dono de bar. Aí depois abriu pizzaria, na verdade o bar virou pizzaria, né? Meu pai era alfaiate, fazia terno, fazia... Ele era alfaiate, né? Só que na verdade era padeiro, ajudava na padaria, trabalhava na padaria pro tio dele, que era da família, né? Padaria, né? Era dos dois irmãos, do pai dele, do meu avô, e do meu tio, do tio dele, né? Aí depois ele foi lá mexer com o alfaiate, fazia as costuras dele. Aí o pessoal sempre ficava em volta lá conversando, tomando alguma coisa. Aí começou a vender bebida e tal, aí depois abriu um bar. E depois ele virou pizzaria, foi na... Mas meu pai era muito brincalhão, sempre muito brincalhão, atrapalhado, né? Meio aleatório. Meu pai é sempre meio aleatório, né? Agora é o termo que o pessoal está usando, né? Então, meu pai sempre foi muito aleatório. Já minha mãe veio do sítio, conheceu meu pai, que era da cidade, tudo. E aí meu pai falou que se ela não estudasse, eu não ia casar com ela.
Ou seja, o cara que vendia pinga, falava, vendia. Tá, aí foi estudar. A minha mãe virou diretora, fez pós-graduação, tudo. Viu? Foi até secretária de Educação no município, aquelas coisas aí todas. Concursou, passou no estado, como diretora lá em São Paulo. Mas então, ou seja, hoje meu pai faleceu de Alzheimer e minha mãe está aposentada, né? Como diretor de escola. E está lá com o câncer dela, lidando com o câncer dela lá de espalhado lá, né? Mas, Poxa. então, ou seja, as coisas são... E aí, por exemplo, essa semana, não sei se vocês conhecem o Marcos Estevam, alguém conhece? A mãe dele faleceu de câncer também. O Marcos é uma pessoa que ajuda bastante a gente, né? Ele fica sempre na minha sala lá, a minha sala que não era minha, mas sempre eu falei para vocês que era aberta, né? Vocês podiam ir lá, ficar à vontade lá, que aquilo lá era... A sala não é do Luiz, mas a sala é nossa, né? Só não me tira os livros de lá. Aí eu comprei uma placa-mãe, computador para deixar lá para o pessoal jogar, para o pessoal fazer renderização de vídeo. Tá? Então eu comprei um computador bem parrudo mesmo, assim, bacana, para deixar lá para o pessoal jogar, para o pessoal editar vídeo. Então está tudo à disposição de vocês quando a gente conseguir minimamente fazer alguma coisa, né? Ou seja, no espírito do meu pai. Meu pai ajudou minha mãe, então a ideia de ajudar, de deixar... Então meu pai está aqui com a gente, é isso que... E aí voltando, eu me senti então perdido, né? Falei, pô, cara, o que eu vou ficar fazendo, né? Aí eu falei, não, vamos tentar entender como que a gente pode respeitar a trajetória das pessoas, o que elas têm de valor, o que constitui a vida dessas pessoas, né? Sem cuidar disso. Qual que é o valor de cada um que a gente... Então, por exemplo, música, sei lá, alguma coisa de música. Como que a gente pode pegar isso e cuidar para que ele também ajude na física, no ensino de física, na aprendizagem física, aquelas coisas que vocês têm de importante, que fazem parte da personalidade de vocês, da trajetória de vocês, e a gente cuide dela para que ajude a pensar física, ensinar física, respeitando esse caminho de vocês e não passando por cima deles. E aí eu falei assim, agora, só que o lugar mudou. O que mudou foi o lugar. A gente tinha um lugar que tinha escola para ia para a universidade, né? Agora o lugar de fazer isso mudou, não é mais lá na universidade, é na internet, né? E isso coloca um monte de desafios para a gente dar encaminhamento de como respeitar a trajetória das pessoas, que constitui a pessoa, a personalidade da pessoa, né? E que isso seja trazido para estimular o envolvimento dela no ensino de física, no estudo, na física, mas lembrando agora que o lugar mudou. Não é mais na sala de aula, que a gente tinha molecada conversando com o outro, agora é na internet. Então a gente tem que se apoiar e utilizar outro contexto. Então a pessoa está aqui, mas o contexto mudou. Então como que a gente faz essa conversa, né? Essa é a minha preocupação. Então, por exemplo, a Isabelle, só para exemplificar, vocês já são da geração bem mais nova que a minha, certo? Mais nova que a minha. A Isabelle é a geração mais nova do que vocês. É quase a mesma coisa. E a Isabelle, ela pega, tá lá, estudando Esperanto de madrugada, para poder falar Esperanto com os outros via celular. Ela estava desenhando no computador, sabe? Conversa com um monte de gente no Zap, e aí você fala assim, olha só como a formação da cabeça dela, como a formação da personalidade dela. Por exemplo, vocês brincavam e tem contato físico. A gente tinha contato físico na escola. Um puxava o cabelo do outro, abraçava, trombava, ia jogar bola e tal. Essa geração que está agora, com essa situação, ela vai... Não tem mais, começa a ter a questão do contato físico também, deixar de lado. Então começa a ter
O Zap, por exemplo, você, por exemplo, ia contar uma história. Você vai contar a história ou fazer uma história, né? Então você ficava meia hora falando, encenava e contava e voltava, né? Como que faz isso na internet? Via Zap ou via, sei lá, qualquer outra coisa lá. Não pode mais do que ter 30 segundos, porque ninguém aguenta mais ouvir uma historinha de mais de... Tanto é que o meme empesteou, né? Assim, meme para cá, meme para lá, fotografia, tudo coisa rápida. Então, ou seja, como que a gente vai construir histórias, construir envolvimento das pessoas num contexto onde que a rapidez, o descarte das coisas, né? Trocar coisas é muito rápido. A gente não consegue atribuir valor para as coisas. O cuidado, por exemplo. A Flávia vai lá na igreja, tá certo? E o pastor, vamos cuidar não sei do que, cultivar não sei aonde. E, não é assim? Estou falando besteira? Né? Ou seja, vamos cultivar tal coisa, os valores, não sei o quê. Ou seja, cultivar, o que implica? Em um tempo maior, de esperar crescer, você vai acompanhando, vai regando. Na internet, a formação das pessoas não é desse jeito na internet. É tudo rápido, que é para amanhã, o ego, certo? Então, essas coisas são desafios. Por isso o Polegarzinha. Por isso o livro do Polegarzinha. Porque assim, só que ao mesmo tempo eles têm outras sacadas, aprendem outras coisas, têm uma autonomia grande, né? Você vê, para que prova, né? Então o pessoal está estudando e não tem prova mais, cara. Então para que servia a prova? Né? A avaliação. Sabe? Então se começa a colocar em xeque ou em discussão um monte de coisas, né? Que não estava lá por estar lá, digamos assim. Só servia para outras coisas, e não para aquilo que se falava. Avaliar para ver se o aluno está aprendendo. Nada, é só para controlar bagunça da molecada, para fazer força, ou coisa do tipo. Não tinha feedback nenhum, né? Não tinha retorno nenhum. Tanto é que não precisa. A molecada está aqui, ninguém não tem bagunça, né? Então está lá, não precisa de avaliação. Né? Por exemplo. Então, e aí... desculpa, acho que eu viajei um pouquinho, mas para dizer o seguinte, o contexto, para variar, para que o contexto mudou. O contexto mudou, né? O lugar onde a gente está imerso não é mais a sala de aula do jeito que a gente imaginava, né? Pode falar, Antônio. Justamente, eu estou com a polegarzinha aberta aqui no computador do lado. Tem uma página 24, o capítulo 3. Ele fala assim que os prédios, os pátios, a sala de aula, auditório universitário, campus, enfim, essas estruturas que datam de uma época e adaptadas a um tempo em que os seres humanos e o mundo eram algo que não são mais. Então é justamente isso aí que o senhor acabou de falar. Então, olha só que bacana. E a gente tá... Grande Vitor, sempre está conosco aqui, Vitor. Você vai estar com a gente. A gente não vai abandonar, não. Eu não abandono as pessoas pelo caminho, não. Tá certo? Essa é outra coisa também. Eu insisto até. Mas vamos lá. Você está junto com a gente, irmãozinho. Aí o que acontece? Aí eu comecei a ficar preocupado com isso, né? De como... E aí, para a gente pegar e ficar fazendo a atividade na universidade, manda... Aí o pessoal fala, você vai voltar, não vai voltar? Como é que faz, né? Aí eu falei, tem aluno que não vai ter acesso. Falei, gente, a gente está tendo a oportunidade de primeiro, colocar didática em prática, né? Com nós mesmos. Nós sendo o próprio experimento didático nosso, né? A gente sendo o próprio parte do experimento, né? Que a gente está fazendo. A outra coisa é que nós temos um desafio que é assim, como envolver as pessoas e cuidar para que as pessoas participem desse tipo de trabalho. Porque antes a pessoa ia para a sala de aula, estava lá, eu não tinha que me preocupar com isso. As pessoas tinham que estar lá 10 horas da manhã, eu tinha que estar lá e acabou. Né? Só que agora a gente
como que a gente cria condições para que as pessoas participem, sustentem as pessoas, né? E cuidem das pessoas para que elas possam tá estudando, tá ativando a cabeça, criando, construindo coisas em conjunto, né? Então, a gente precisa fazer uma vaquinha para ajudar o cara a ter um celular lá, não sei o quê, para poder fazer a conversa. Vamos fazer a vaquinha. Então, ou seja, o que precisa fazer, né? A universidade está pensando no plano lá emergencial de conectividade, que eu mandei lá para vocês verem, está no site, né? Está lá fazendo alguma coisa. Mas então, o que a gente pode estar... Então, eu acho que o desafio é como que um pode ajudar o outro, né? Por exemplo, as aulas dos professores, né? Essa aula aqui não existe em lugar nenhum. Estou falando, estou brincando um pouquinho. Isso aqui não é aula, isso aqui é uma conversa, né? Essa aula, isso aqui não tem lugar nenhum. A gente está fazendo isso aqui agora, né? Agora, imagina uma aula de Física 1, Física 2, que o cara vai lá, abre a mesma conta, abre a mesma exercício. Se você for na internet, você vai achar a mesma aula no YouTube de 3, 4 professores. Precisa daquela aula lá? Precisa daquela aula lá de novo? Ou a gente podia estar fazendo outro tipo de coisa? Entendeu qual que é? Olha só, olha a problemática. Desculpa, pode falar, Flávio. Interrompendo um pouco a linha do seu pensamento, eu acredito que, por exemplo, eu acredito que aqui seja uma sala de aula virtual, assim como acontece com outras disciplinas também. E vale o mesmo princípio para uma aula presencial. O fundamento número 1 é o desejo nas pessoas. Porque não adianta nada eu estar aqui falando assim, não, eu tenho computador, tenho celular em casa, não quero participar disso não, porque eu acho injusto, porque o meu coleguinha lá não pode participar. Mas por que ele não está participando? Por que ele não tem o desejo de estar contribuindo? E ajudando os outros, como a gente pode ajudar aquele que não tem a participar? Como que a gente pode... Exatamente. Então, às vezes, eu vejo muitos alunos, eles reclamando, criticando para não voltar em AD. E talvez eles não tenham, na verdade, né, na maioria da faixa, eles não têm um pingo de desejo de participar de algo. Aí eles querem aproveitar as oportunidades, que as portas estão abertas, e fechar para que eles fiquem acomodados em casa, que eles fiquem de boa, que eles não saiam do conforto, porque não é fácil. A gente que está na federal sabe que, seja presencial ou online ou em AD, a gente tem que estudar, tem que esforçar do mesmo jeito. Não, sim. Então é isso que eu queria acrescentar. Não, sem problema, tá certinho. Então, ou seja, aí, nessa linha de que eu estava pensando o seguinte, como que a gente vai construir essas coisas? Né? Pode falar, Antônio. Então, esses pontos que o senhor falou aí agora me lembrou de uma coisa que eu queria ter comentado lá quando começou e tal, aí parou, né? Como que eu, como futuro professor, como que o senhor, como já é professor experiente, vê a possibilidade de mudar, de atuar, como, por exemplo, eu aqui de casa, eu consigo acessar uma aula de Física 2 da USP, lá do filho do Moisés Nicensweig, lá, o Paulo, vejo a aula dele, escuto o aluno tirando dúvida, tem acesso a exercício, hoje o que tem de resolução de exercício na internet é brincadeira, eu vejo como que acontece e tal, e como que o senhor vê, assim, que o diferencial, na sua opinião, de uma aula presencial, de uma aula ali que tem o contato, tem giz, tem o quadro, tem aquela troca de experiência ali de tirar a dúvida, um negócio simultâneo, mesmo tendo essas possibilidades todas na internet, como que eu queria saber seu posicionamento sobre isso. Então, Antônio, eu não sei. A priori eu não sei. Porque, assim, porque eu vejo isso como um desafio muito grande para a gente. Algo assim. Por exemplo, tem umas coisas que eu assim, algumas coisas que para mim são importantes, que eu já falei, é que eu olho para vocês na aula, eu olho para a postura de vocês do corpo, tá certo? Eu olho eu consigo ficar olhando para a pessoa e chamando atenção,
tá certo? É assim, eu ando, vou até o fundo da sala, tal, ou seja, são coisas que aparentemente não têm tanto valor assim, digamos, né? Mas que, para mim, para o meu jeito de lecionar, o meu jeito de estar conversando com vocês, de construir uma história, é importante. Aqui eu não sei como que isso se porta, tá certo? Como que isso se caracteriza, entende? Mas, por exemplo, a questão essas coisas, por exemplo, a questão do exercício, né? Como que a gente poderia estar construindo olha só, olha os desafios que nós temos. Lembra aquela, assim, vai na lousa do professor. Olha só que coisa, cada coisa que a gente tá discutindo aqui, bacana. O professor vai na lousa. Aí ele começa um exercício e fala assim, gente, quem quer terminar? Ou quem quer continuar? Alguém vai lá e continua o exercício, por exemplo. Certo? Por exemplo, como que a gente faria algo análogo a isso na internet, por exemplo? Entende? Então a gente tem que abrir um software, o Crypta, abre um Cripta, sei lá, um software, abre ele, e aí cada um mostra, compartilha a tela e abre, tenta fazer a continha. Ou seja, a gente vai ter que pensar meios, né, de promover as conversas, né? Entende? Sim. Então, ou seja, a gente vai ter que gastar neurônio, eu acho que essa é a função nossa mesmo, sempre foi, né? De procurar essas alternativas, de construí-las. Né, Antônio? Assim, eu vejo isso principalmente, eu acho que isso é gritante, assim, numa outra fase, não necessariamente no ensino superior. Uma coisa que eu vejo, assim, isso pode acontecer com uma facilidade enorme, e acontece, na fase do cursinho. E o que tem de cursinho online hoje, o que tem de... aí os caras têm monitoria, os caras têm acompanhamento de redação, em todas as matérias, fazem simulado. E aí no cursinho você está pagando um preço que eu não consigo imaginar quantas vezes é maior do que o online. E assim, cursinho parece que é uma coisa tão tradicional que está ficando para trás, e nesse sentido do físico. Antônio, imagina o impacto disso na contratação de professores. Justo, é por isso que eu me coloquei no meio, eu falei, como que o senhor vamos fazer com isso, porque... Então, ou seja, por isso que a minha preocupação enorme é que, assim, ó, ou a gente aprende, por isso que a questão da inventividade, da criatividade, da criação de novas formas de conversa, ela é importante no processo. De uma leitura mais profunda das coisas. Ou seja, como que a gente, por exemplo, como a Isabelle, eu olho para ela tem outro tipo de raciocínios que eu não tenho. Então ou seja, como que eu posso chamar atenção para ela para certos tipos de raciocínio, e ela me chama atenção para outros que eu não consigo perceber. Ela já está nesse mundo aqui já, a Isabelle. Então ela consegue fazer desenho usando o Krita, ela usa a mesa digitalizadora, ela já edita vídeos, ela já edita videozinho. Ela coloca uma camada em cima da outra. Eu estou aprendendo a fazer isso agora com sofrimento, certo? Assim, sofrendo bastante. Tudo bem, ela também está lá apanhando. Mas assim, então, a minha preocupação é como que o que ser humano é esse que a gente está constituindo? Essa discussão não está sendo colocada. Ou seja, por isso que eu mandei a polegarzinha para vocês. Para onde, que tipo de ensino, para formar que tipo de gente? Ou seja, para formar assim, que pessoa? Nessa colocação que eu fiz, nessa colocação que eu fiz, na verdade, foi um pouco assim, egoísta, porque eu coloquei o nosso lado de professor, não coloquei o do indivíduo, de quem que eu tô formando, quem que eu tô... cursinho, assim, onde eu fiz cursinho, eu não vou falar porque tem um lado ruim, mas tem um lado que eu gostei muito de estar lá.
era assim, era 100, 110 pessoas numa sala, era algo extremamente massificado. E, e essas 100, 110 pessoas pelo computador, sem aquele contato online, como que... Então, como que vai, ou seja, como que a massificação, de novo, como que a massificação, ela vai para dentro da internet? Sim. Ou como que a internet potencializa a massificação? Esse, por exemplo, se for para dar aula, que nem a Flávia estava te chamando atenção, que nem como que eu vou jogar por terra a caminhada do Vitor? Como que eu vou desconsiderar a caminhada do Vitor? Então, eu vou adiantar para vocês, eu não queria fazer isso, tá certo? Mas então, tá. Eu não queria, porque ainda estou pensando sobre isso. A minha preocupação é que, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas o processo, eu não sei se eu comecei a delinear esse pensamento, mas o que me parece que vai sendo apontado é que lembra que eu falei do indivíduo do contexto? Então, o contexto é indivíduo? O ser humano estava enchendo, os nossos professores, né? Vamos aprender física para explicar isso daqui, ó. Era essa a conversa. Não era isso que vocês aprenderam na escola? Vamos aprender física para explicar a natureza? Não é isso? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui não é mais a natureza. Isso aqui é o mundo artificial. Então, o ser humano hoje, viu, Túlio? Você pega e anda, acorda, anda o dia inteiro, para lá e para cá, não sei o quê. Você não rela a mão mais na natureza. Você só rela, encosta e vê coisas que o ser humano construiu. Você cata numa escova de dente, você pega um lençol da sua cama. Não é natureza aquilo lá mais, é tudo artificial. Digamos, no sentido construído pelo humano. Então isso daqui já não é mais natural. Então o cara não está tendo que explicar a natureza mais. Ele está tendo que explicar o artificial. Aí ele pergunta para vocês: o artificial é só o artificial que está... É só o contexto que está mudando? Ou é o indivíduo que está aqui também? Que indivíduo é esse que está sendo mudado aqui? Esse indivíduo, ele vai conectar e vai se fundir com esse contexto aqui, ó. Então, não se estranhe, já tem a questão de robotizar o ser humano, no sentido de a gente já tem marca-passo dentro do coração, a gente troca coração, a gente tem braço biônico, tem óculos, né? Mas daqui a pouco já vai trocar o olho. Tá certo? Não vai ser mais o olho, vai ser outra coisa. Genética, mudando genes. Então, ou seja, o ser humano está sendo mudado. Só que é o seguinte, qual que é a brincadeira? A brincadeira é que essas duas coisas vão se juntar. É esse ser humano que a gente vai estar formando. Que ser humano doido é esse? Olha, então, o desafio nosso é trabalhar para que as pessoas entendam o que sobra do ser humano nisso daqui. Que ser humano é esse? Que formação é essa? A gente só está trabalhando para educar os caras para fundir, e aí perde tudo. Sei lá, perde tudo, estou exagerando, mas que valores a gente vai levar nesse processo de junção das coisas? Então, é isso que está me deixando preocupado. Então, que a gente já está fazendo esse processo de fusão. Essa conversa nossa aqui já não é mais o ser humano na natureza, passeando, não sei o quê. Ele está indo para um mundo artificial construído. Então, a gente vai se conectar, não mais por contato físico. Vai ser tudo mediado pela internet, né? Então, isso vai ser muito... E aí, como que as pessoas sabem disso? As pessoas estão tomando decisões a partir disso?
Né? Então, essa é a minha preocupação. Então, por isso que é importante, e aí, por isso que é aí que eu acho que a minha angústia, né? A minha angústia de criar meios da gente não perder a história das pessoas. Que as pessoas construam suas próprias histórias. Porque a história... Pega Jesus Cristo, por exemplo, né? O JC lá. O JC, o famoso lá, o JC. Pô, cara, o cara tem uma história, né, cara? Ele fez coisa, construiu coisas, né? Então, ou seja, como que a gente cuida da nossa história? A gente não deixa, a gente cria coisas. A gente se reconhece como nossas angústias, a gente melhora como pessoa, né? Como que a gente... Isso vai ser levado para dentro dessa fusão, né? Então, essa é a minha angústia. E eu não vejo como a gente escapar dessa junção. A única coisa que me preocupa é como fazer isso, né? A gente vai ver... Por isso que eu estou falando aqui, respeitar a trajetória de vocês, respeitar cada um de vocês, e como que a gente conecta essas histórias para a gente ter nossa individualidade, né? E não virar um bando de coisa, de robozinho, coisa para tudo homogeneizado, né? Por isso que cuidar do outro ajuda bastante, né? Nesse sentido, né? Está colaborando. Então, da minha parte, eu vou falar algumas coisas para vocês assim, que aqui em casa eu tenho um desafio grande de melhorar. Eu melhorei a minha conversa com a minha filha, por estar mais perto aqui em casa, eu tinha uma atenção muito grande para vocês. Comecei a cuidar de casa, cuidar da minha filha. Voltei a passar roupa, voltei a lavar roupa, voltei a limpar a casa, coisas que eu não fazia, né? Então, por outro lado, depois que a gente acabar de conversar, eu vou limpar aqui o quarto, certo? Já peguei o pano, vassoura, para limpar, né, as coisas. O corredor já varri, vou ter que varrer de novo. Então, ou seja, mas assim, como desafio como pessoa, eu melhorei meu relacionamento com a minha filha, com a minha esposa, eu melhorei também, entendeu? Então, ou seja, me serviu para outras coisas também, o isolamento, né? E eu queria dividir isso com vocês, tá certo? Mas assim, eu acho que o desafio me parece que é esse, né? Para mim, pelo menos, né? A gente, como que a gente vai... Porque senão os caras vão assistir aula lá, o Antônio. Vão assistir aula, mas como que a gente conversa um com o outro, dá espaço para as pessoas falarem, para se reinventarem, né? Que história que a gente vai construir que vai dar sentido para a gente nesse universo aqui, né? Eu acho... Diminuiu muito a interação, né? Eu acho muito até louco, assim, essa quantidade de informação que a gente lida hoje, né? Não é conhecimento, é informação, é um negócio que... Instagram, por exemplo, você entra no Instagram, para que aquilo, YouTube, para que o tanto que aqueles youtubers, principalmente fazem conteúdo para criança, é umas coisas assim, tão vazias, tão... a criança não tem que ficar o tempo inteiro se educando, assim, né? Não é isso. Não é esse 880, mas assim, sei lá, acho que uma das funções que a gente tinha que ter como futuro professor é aprimorar o filtro de informação, de fonte, de qualidade, de confiabilidade, essas coisas. Controlar o tempo de aceleração, desaceleração. Olha só que coisa mais louca. A gente controlar o tempo de acelerar e desacelerar. Quem que imaginava que a gente ia discutir para aprender a ensinar, controlar o tempo de conectar a quantidade, indicar controle de quantidade de informação, de velocidade de informação? Desde quando que a gente imaginou que ensinar era... Vamos ensinar a pessoa a
dar um tempo para as coisas. Agora eu vou fazer isso, não vou ler isso com calma, vou parar, não vou clicar em outra coisa. Olha que assim, são bem diferente o contexto, né? Então, mas aí o que eu gostaria de dividir com vocês, né? Se for possível, vocês viram que eu coloquei uma ideia lá, né? No e-mail, né? Sobre a questão da televisão do GGP, né? Mas, de novo, para que aquilo? Aquilo é um lugar para a gente contar histórias nossas, mas não contar a história vazia. Entende? Não é para ficar enchendo a coisa de passar rápido, sabe? Não é isso. De atribuir significado para as coisas, né? Entende? Não é uma conversa vazia. Eu vou lá e falo um treco, alguém assiste e fala assim, não, por exemplo, a gente precisa fazer conversa de 30 segundos para colocar lá? Para a pessoa clicar, dar risada, ver e ir embora? É isso que a gente quer? Repetir as coisas? Para isso já tem o Facebook, o Instagram. Não é o caso, né? Exatamente. Ou seja, como que a gente... eu vou contar uma coisa para vocês, que eu estava pensando esses dias. Não se assustem. Eu fiquei assustado, mas esse processo que a gente está passando, não só da pandemia, mas também do descrédito na democracia, no descrédito em relação ao conhecimento científico, no descrédito nas pessoas, você ser estimulado para ter ódio o tempo todo, não dá tempo de você se acalmar para poder fazer a leitura das coisas, você ser bombardeado o tempo todo com informação. É o que você estava falando, Antônio, certo? Não dá tempo de você discernir o que é verdade, o que é mentira. As pessoas... Então, o que acontece? O que para mim está acontecendo? Aí você vê uma certa naturalização da morte. Você vê como pessoa, mil e poucas pessoas morrendo por dia, as pessoas tranquilas, sabe? Assim... tá morrendo 1.000? Fazer o quê? Sabe? Então, eu vou falar para vocês o que eu estou enxergando disso. O planeta Terra, ele não dá conta dos 7 bilhões de pessoas vivendo nela. Qualquer um sabe que se... Olha só, o que era meu sonho de consumo? É que todo mundo tivesse, mais ou menos, uma vida para condições materiais parecidas. Não estou falando que isso é igual, não. Não estou falando de comunismo, não. Isso aí é outra conversa que não termina. Não é isso. Mas que não pode ter só 2% da população tendo 50% da riqueza do país. Sabe? Não faz sentido isso. A pior distribuição de renda do mundo é aqui, uma das piores. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Tá. Então, o que acontece? Se a gente pegasse, se o mundo melhorasse um pouquinho e todo mundo tivesse a distribuição de renda de um país europeu, o mundo não aguenta. Olha que loucura. Se todo mundo tivesse um padrão mediano, não precisa ser um país top da Europa, não. Pode pegar uma classe média baixa da Europa. Se todo mundo de um país europeu não tão poderoso lá, se todo mundo tivesse condição de vida razoável de um país europeu, classe média baixa lá, África, América Latina, blá, 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 o planeta não dá conta. Pergunto para vocês acham que os presidentes não sabem disso? Você acha que os caras das grandes corporações, Apple, Mac, não sabem disso? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o planeta não aguenta. Então, os caras já estão preparando as pessoas para o descarte. A minha preocupação
é naturalizar a morte como uma forma de selecionar pessoas que vão continuar, que vão ficar na Terra e outros que não vão poder ficar na Terra. Essa é a minha preocupação. Tá certo? Então tá, mas isso é uma ideia para o futuro. Não tão futuro assim, mas essa me parece que é o que está por trás dessa brincadeira, que parece que está por trás dessa brincadeira, é exatamente levar para a mercantilização do corpo. Então a gente vai. O passo que vai ser dado vai ser acesso à mercantilização do corpo, né? Como que o corpo vai ser fundido nesse mundo informacional. Tá, mas então esse é o que me deixa angustiado. Professor, Oi. eu só queria fazer um comentário, que eu achei interessante isso que o senhor falou, porque por mais que a gente estude física e tal, eu acho que o que eu vejo, assim, né, não, é sempre que a gente está tentando procurar resolver os problemas, e por mais que não pareça tão urgente assim, eu acho que essa questão da pessoa em si é um problema grande que tem que ser resolvido em relação à formação da pessoa, a questão do... como o senhor estava falando, eu não estou conseguindo expressar o que eu estou pensando. Mas é isso, no caso. A gente tem... Isso também eu acho que seria... Faz parte, né? Não necessariamente seria... Eu acho errado, por exemplo, focar só no conteúdo e esquecer da pessoa, do indivíduo. E isso precisa ser trabalhado, não que seja o foco, porque o foco, no caso, um professor de matemática, o foco é a matemática, mas ele tem que saber pensar ali, trabalhar com o indivíduo, né, para o melhor resultado. Inclusive, isso vai ser bom, inclusive, para a matéria em si. Bacana. Assim, o que eu estava pensando, né? Se vocês querem vocês querem dar alguma sugestão, vocês querem dar alguma sugestão para os outros professores do instituto com relação à questão do retorno das aulas, como que deveria ser? Vocês querem mandar alguma mensagem, falar alguma coisa? Porque o pessoal está começando a conversar, e assim, eu acho que, de novo, né, a conversa é maior do que só a cabeça do professor, né? Acho que vocês também participam da brincadeira. E aí, eu gostaria de ouvir vocês também, os desafios que vocês veem, né? A Flávia já falou alguma coisa, já deu um começo nisso. Que cuidados o pessoal deveria ter, ou lembrar de certas coisas. O que vocês... Em relação ao EAD, eu acho que pode ser um acréscimo, mas não substitui a aula presencial. Mas tem como a gente ganhar com isso, mas não substitui, porque eu acho que tem que ter essa necessidade de interação para o melhor aprendizado, ter o contato, assim. Pelo menos eu acho isso, né? O EAD ajuda, com certeza, mas não é o foco. Obrigado. Pode continuar, Vitor. Pode falar. E sobre o retorno das aulas, queria que voltasse logo, professor. Fazer o possível para a gente ter o melhor resultado.
Eu me inscrevi em 2 disciplinas do Núcleo Livre agora de matemática para ver como que vai funcionar. De didática. O meu desejo de querer voltar a ter aula presencial é muito grande. Só que também eu sou uma pessoa responsável. Eu também não quero que volte, sendo que eu posso ser, por exemplo, uma parcela de culpa de, por exemplo, não de eu pegar o vírus para mim, porque isso eu não tenho problema, não tenho medo com isso. Mas a responsabilidade de saber que uma pessoa que está do seu lado morreu ou está passando mal, está internado por sua causa, de que eu não me cuidei e passei o vírus, é uma responsabilidade muito grande e isso dá tristeza para mim, sabe? Mas eu queria que voltasse em AD, no mínimo, para suprir essa necessidade de que a gente é como se não fosse estudante mais, é como se a gente estivesse vendo o mundo passando, mas a gente está totalmente estagnado. Antônio? Eu acho que deixar claro para eles que a gente não é um computador, que a gente não vai absorver se o aprendizado ele não é 100%, longe de ser 100% presencial, a distância, acho que por conta de diversidade, de rotina, tem gente que trabalha, tem gente que tem a internet, tem gente que não tem tempo, tem gente que está com saúde, tem gente que não está. Eu acho que o meu ponto é esse para ele, levar, querendo ou não, tem que levar a condição de cada um nesse momento em conta, porque antes era, eu acho que menos complicado, porque já é uma coisa que a gente foi treinado a vida inteira para chegar na escola tal hora, para sair tal hora, faculdade tal hora, entregar o trabalho, a tarefa, enfim. E os tempos não são mais os mesmos. Porque tem uma coisa que acontece junto, né? Que a gente não está na universidade, né? Assim, tem um lugar que tem uma coisa que acontece quando a gente está na sala de aula, nós estamos na sala de aula, o fundo que está atrás da gente não é o fundo da carteira, né? É o fundo da universidade, né? É a carteira do lado, é a parede da sala de aula, é o logotipo da universidade, é a janela da universidade, né? Então, às vezes, a gente pega e, ao conversar com vocês, uma boa parte das vezes a gente nem se lembra, porque não está nem visível todo o cenário que nós trazemos junto com a gente. Então, o cenário, ele está dentro da gente, então tem que ter um esforço maior para ver certas coisas. Né? Então, por isso que eu perguntei para vocês de onde vocês vieram, quem são seus pais, blá, 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 aquela conversa insistente, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, a internet não faz, ela faz isso de outro jeito. Ela promove, o ego, né? O umbigo, o pessoal se mostrar e aquela coisa toda, né? Tá. Ela pergunta a sua renda mensal, mas não quer saber o que seus pais fazem. E aí, exatamente, né? Só quer que você gaste lá em tal lugar, compra. Então, o que acontece? Com a internet, eu olho para vocês e vocês olham para mim, no contexto mais íntimo. Vocês estão vendo com mais ou menos a bagunça aqui né? Esse aqui é nosso quarto de estudo, certo? Aqui essa aqui é a minha mesa de livro aqui, ó. Certo? Essa aqui é a minha mesa de estudo, certo? Olha vocês aí. Certo? Tem livro debaixo da mesa. Olha lá, livro debaixo da mesa. Então, ou seja, vocês estão vendo, estão participando da minha vida aqui em casa. O que é diferente de quando eu estou na sala de aula. Vocês não têm acesso à minha casa, né? Agora vocês estão tendo acesso à minha casa, né? Certo? Um pouco dela, né?
sabe? Então, o respeito que tem que ter pelas pessoas, né? O cuidado. Então, levar isso em consideração. Até um contexto aparece, né? Assim, o lugar... Antes não tinha sumido, né? Era todo mundo igual. Agora não é isso, né? Entende? E isso é muito... Para mim é importante. Pessoal, é o seguinte, o que eu ia pedir para assim, vocês têm alguma sugestão? Eu vou na próxima oportunidade que tiver reunião com os professores do Instituto, eu vou levar o que vocês estão pensando também, tá certo? Aí, caso eles queiram ter... você está inventando. Fala, não, está lá na internet, lá no grupo do GGP, você entra lá e assista por vocês mesmos o que eles estão falando. Eu entendo também, tem outra coisa que acontece, que a gente não fala tudo o que pensa, né? Não é novidade isso também, certo? Mas a gente fala tomando cuidado para não machucar a pessoa, o quê? Porque a gente quer que a conversa continue, a gente aceita certas coisas, mesmo não concordando, né? Certo ou não? Né, Flávio? Não é verdade? É verdade. A gente tem que ter a responsabilidade de saber o que a gente está falando. E eu também tento respeito o que eu estou falando também para a conversa continuar. Eu não vou ficar cortando a pessoa, né? Eu discordo de você e brigaiada toda. Porque o que importa é a conversa, mesmo que eu divirja em certos aspectos e tal. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo. Eu gostaria de trabalhar com vocês também a questão da hierarquia, né? O professor Luiz, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo condição de falar coisas que antes não tinha condição de falar. Certo? Então, eu gostaria que isso ficasse, assim, deixar isso... eu estou aberto também. Se não quiser falar por aqui, pode falar por e-mail, certo? Ou manda um zap, vocês têm meu telefone, sabe? É só procurar lá nos dados, vocês acham, entendeu? Não tem problema de discordar das minhas ideias, certo? Do que eu faço. Pelo contrário. Então, eu estou chamando a atenção de que existe uma hierarquia. Não existe essa... o Luiz não sei, é professor, eu sou aluno, blá, blá, né? Mas, entendendo isso e não escondendo isso, eu me coloco a pensar sobre as minhas atitudes, certo? Sobre as coisas que eu posso estar errado e na hora, na conversa aqui, eu não dou liberdade para vocês, vocês podem falar, entendeu? Beleza? Pode falar, o grande Antônio. Acho que, não sei se é uma dúvida só minha, eu acho que não, mas como que está esse andamento aí a volta das aulas e tal? Então, Conversas aí de um prazo, como que é? Por favor. Então, a questão, para mim, assim, existem professores do Instituto que são favoráveis à volta da aula ontem. Os caras já queriam voltar ontem, né? Para quem quiser e para quem puder. E quem não puder, depois se vira. Mas tem gente que tem esse tipo de conversa. Tem outras pessoas que são contrárias, porque não tem gente que não tem, vai ficar sem. Tem vários... Tem um espectro, né? Desde que aquele que é favorável a contra e os motivos vão graduando. Eu realmente fiquei muito perdido. Eu não sabia... Me incomoda ficar parado. Me incomoda voltar e deixar as pessoas à margem. Sabe? Então é por isso que eu estou conversando com vocês também, porque eu realmente estou perdido e eu não gostaria de ficar tomando decisões sem ouvir vocês para poder tomar uma decisão um pouco mais correta. Mas assim, a priori, eu acho que tem que voltar, estudar. Não sei se volto do mesmo jeito. Mas aí as pessoas também a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham acesso, certo? Eu não acho... Eu não me sentiria bem estar conversando com vocês e deixar 20 pessoas à margem, certo? Por isso que eu estava falando da ideia de a gente trabalhar o envolvimento das pessoas, né? E aí a outra coisa, que para mim é mais... Eu acho que é mais importante
é que como que a gente consegue envolver as pessoas para resolver problemas, para que elas se tornem criativas e elas façam história. A minha preocupação é que as pessoas façam histórias, elas participem da construção do mundo, elas ajudem a decidir para onde que o mundo tem que ir. Essa, para mim, é a minha preocupação. É pelo ensino de física que a gente vai fazer isso? É pelo ensino de física que a gente vai fazer isso? Ótimo. Como que a gente ajuda na construção do mundo? Então, o Vitor se sinta construtor do mundo, o Antônio se sinta construtor do mundo. Ele tem uma história para contar, porque senão vai virar robô. Se a gente não tiver história, morreu, acabou. Entende? Senão, por isso que a história é importante. O fim da história é o fim da espécie humana, entendeu? Então, a gente usa a física... É questão da... A gente fala da física para fazer a história humana, e não ao contrário, entende? A física é um pretexto para fazer história, é para nos tornar humano. A física é para nos tornar humano, e não outra coisa. Então, temos que fazer história, sabe? Então, tem que inventar, tem que criar. Isso que ele está fazendo aqui hoje é história, entende? Então, a gente está cuidando dos outros, tá cuidando da gente, né? Jesus Cristo falava isso, cara, não é por causa de religião, não. Mas Jesus Cristo fez o quê, cara? Entendeu? Fala, Vitor. Vitor? Opa, professor. Pode falar, Vitor, já falei demais para variar. Não, professor. Tá, eu acho que é isso mesmo. É a questão da emancipação do que eu lembro que eu estudei isso aí foi uma outra matéria que falava, Paulo Freire fala sobre isso, né? O ser humano tem que construir a sua própria história, né? Tem que ser protagonista da sua própria vida e não simplesmente mais um. Só eu até evito de usar esse termo, mas o ser humano tem que ter autonomia e não ser só um gado. Mais um gado. Não, como a gente faz, então tem que respeitar as pessoas, né, Vitor? E cuidar das pessoas e a gente vai construir a história nossa. Assim, o que eu quer falar? Desculpa, Vitor, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Então, ou seja, tudo que vira homogêneo demais é problemático. Tudo que vira homogêneo demais é problemático, certo? Então, o que eu estava pensando? Até para a gente, assim, eu vou pedir para a gente poder também não ficar... ter outras, deixar coisas em aberto para a gente voltar a conversar, né? Não ficar ficando demais, também não cansando a gente, né? Mas é assim, eu vou conversar com vocês têm meu zap, tá certo? Vocês têm meu telefone? Não. Não? Oh, desculpa. Não tem meu telefone? Uau! Gente, é o seguinte, então tá aqui, ó. Marca aí, ó. Esse aí é meu telefone, cadê? Eu achei que eu tivesse passado. Eu tenho a fotinha do quadro com o seu número. Hã? No meu celular tem uma foto do quadro com o seu número. Ah, tá. No quadro, eu coloquei no quadro, né? Na lousa, né? Não, tá aí. 98102 tá aqui. Anota aí, ó. Esse é meu telefone, tá certo? Manda para mim um oi, certo? Manda para mim um oi. O que a gente está pensando em fazer? Aí, se vocês quiserem participar também e quiserem ajudarem, dentro do possível, os professores das escolas que a gente tem estágio, são duas informações importantes. Que eu acho que vai ajudar vocês, eu acho que vocês vão gostar, inclusive. Então, vamos lá. Primeira informação. O PIBID e o RP do Instituto de Física foi aprovado. Então, a gente vai ter 24 bolsas de R$400 para as pessoas, para 24 alunos. Vou repetir. Nós vamos ter o PIBID, que é um projeto
de trabalhar junto com os professores da escola, e eu vou precisar de 24 cabeçudinhos para ganhar R$ 400 por mês. Tá certo? Ajuda, Vitor? Ajuda demais a conta. Então, só tem que fazer a inscrição lá, pelo amor de Deus, né? Então, a gente precisa achar 24 cabeçudinhos, 24 coleguinhas que queiram brincar com a gente. Então, eu estou convidando vocês 3, tá certo? A participar da brincadeira. Vai ficar ganhando, acho que é 1 ano e meio de bolsa de R$ 400. Tá, as inscrições já estão abertas? não, vai. Eu vou ter uma reunião segunda-feira sobre isso. Mantenha a gente informado, por favor. Então, só que assim, a gente precisa de 20, só pode, o projeto só vai andar se a gente tiver 24 cabeçudos. Então, a gente vai ter que... Eu preciso só de 21, já tem 3 cabeçudos aqui. Então, a gente vai precisar arranjar mais 21, certo? Então, a gente vai ter que caçar. Então, o PIBID, ele é das pessoas que tem 2 anos e meio de curso para baixo, certo? O PIBID. Eu vou estar responsável pelo PIBID. Certo? Tudo bem? O Rildo vai ser da residência pedagógica, que é do meio do curso para frente. A gente vai trabalhar todo mundo junto, certo? E aí a gente vai trabalhar com quem? Com os professores das escolas dos PGPs. Se Deus quiser, né? A minha irmã. Nós temos professores nos PGPs, tem o canal lá que eu mandei para vocês o link. Lembra que eu mandei um canal para vocês lá? Um link? Se você entrar lá, tem lá alguns vídeos e tal. Então, a gente vai criar, dentro daquele canal, cada escola vai ter um canalzinho lá dentro. Vai ter uma tag, né? Vai ter uma hashtag lá. Como chama? Hashtag? Hashtag. Eu nunca falei isso. Olha só. Vai ter uma hashtag lá de cada PGP, ou seja, de cada escola. Eu coloquei um vídeo ontem lá do PGP Maria Nosídia. Então vai ter do Maria Nosídia, vai ter do Valdemar Mundinho, do João Barbosa Reis, vai ter... Então, ou seja, a gente vai distribuir vocês dentro de cada hashtag lá, ou de cada escola, para fazer o quê? As atividades junto com os professores. Então, a gente vai trabalhar junto com os professores de maneira online. Certo? Sacaram? Não sei se ficou... Se ajudou, se atrapalhou. Ficou claro isso, não? Não sei. Seria o PIBID online? A gente vai fazer o PIBID. Muito bom! PIBID online! Muito bom, Vitor. Vai ser quase isso aí mesmo. Sai. Eu não... Mas, pode falar. Desculpa. Fala, Vitor. O senhor estava falando a respeito do PIBID, eu vi uma notícia falando que saiu o edital a respeito das licenciaturas, também uma bolsa de R$ 400 para trabalhar, atuar em escola, mas não seria o PIBID, né? É do Prograde, uma coisa assim. Não, é isso aí, é o PIBID. É o PIBID e a residência pedagógica. A gente vai fazer uma coisa só. São 2 projetos que dividiram. Por exemplo, o PIBID pega os licenciandos que até 2 anos e meio do curso. E o residência pedagógica pega quem está mais tempo no curso. Entendeu? Mas a gente vai trabalhar junto. Viu, Vitor? A gente vai trabalhar todo mundo junto. Tá? Só que eu vou coordenar o PIBID e o Hildo vai coordenar a residência pedagógica. Só que a gente vai fazer tudo mesmo, a gente vai trabalhar junto, fazer a mesma coisa, pode ficar tranquilo, tá? É esse projeto aí que eu vi. Só que a gente precisa de 21 cabeçudinhos de 2 anos e meio para baixo. Então vai ter que conversar com a turma para fazer a inscrição, certo? E aí precisa de de documentos, fotocópia de RG, fotocópia de certidão não sei do que, de conta de água, conta de força, essas coisas. Declaração que vocês têm no site, que vocês são aluno do Instituto. Então, você não tem que entrar no site, baixar a declaração, tira a foto, manda para mim. Vai ter que tirar uma conta do banco, não sei como que vai abrir isso, tá certo? Para poder receber todo mensalmente os R$ 400, certo? Porque é uma coisa bacana. Só que, de novo, não é o dinheiro que é importante. O dinheiro é legal? É. Só que o foco eu não estou lá para ficar
Se eu estou lutando para não me vender para a internet, eu não vou me vender também por causa do PIBID. Tanto é que o PIBID já estava, a gente ficou sem o PIBID da outra vez, o outro edital a gente não participou, o penúltimo a gente participou e beleza. O último que terminou, nós não participamos, porque ia abrir mão de pessoas. Eu preferi ficar sem participar do que abrir mão de pessoas, tá certo? Então, não quis me vender, tá certo? Tá, mas depois a gente conversa sobre isso com mais calma. Então, o que acontece? Mas a gente precisa conversar com os coleguinhas e já ir divulgando que na física vai ter o PIBID, que se trabalha junto com os professores da escola, que vai trabalhar basicamente junto com o professor da escola para construir aulas, né, estudar junto com os professores, e a gente vai ter o canal do GGP no YouTube. Vocês têm o canal, já sabem onde acessar, certo? Vocês já têm o link, é só colocar lá Grande Grupo de Pesquisa no YouTube, vocês acham lá. E a gente vai produzir materiais junto com os professores. Cada escola tem uma realidade diferente, cada escola é uma coisa totalmente diferente. É uma uma mais louca que a outra, no sentido assim, uma trabalha com WhatsApp, outra trabalha com Instagram, outra trabalha com Zoom, outra trabalha com mesa digitalizadora, outra trabalha fazendo no papel, tirando foto e mandando. Ou seja, cada um trabalha de um jeito diferente. Então, vai ser muito legal a gente respeitando e cuidando da história de cada um e criando em cima disso, junto com o professor, tá certo? Então, vai ser E a gente vai ter o canal lá do YouTube para ir postando as coisas, subindo, então, fazendo essas gravações que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, deixando para as pessoas verem, para os alunos. Então, vai ter um monte de problema de ética lá para resolver, de uso de imagem, essas coisas, mas o que a gente precisa agora mesmo é de 21 cabeçudinhos, fora vocês 3, né? Abaixo de 2 anos e meio no curso. Então, conversa com o pessoal, manda zap, pega a lista dos coleguinhas lá na didática, já chama todo mundo, fala para ficar esperto, já cria uma lista lá no zap, então, vão se mexendo para a gente juntar os 24 pessoas para trabalhar no PIBID junto com a residência pedagógica. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro aviso. O segundo é que eu já venho conversando com os professores, né? Os professores já estão trabalhando com a gente faz algum tempo, nos PGPs, né? E com a pandemia, cada um está se virando de um jeito. E aí a gente vai fazer um evento agora, a gente vai fazer um eventozinho na internet, né? Onde cada um vai contar o que está fazendo e como está fazendo as aulas. Aí, se vocês quiserem participar e estar mais perto de como a gente está construindo esse evento, vocês me mandam no zap lá, professor, me coloca no grupo lá do estágio, para eu poder participar também, porque quem sabe eu já vou ajudando na divulgação, alguma coisa, eu participo também de alguma forma, tá certo? Aí vocês me mandam o número lá, falam, professor, eu quero acompanhar de perto o que está acontecendo, né? Porque depois os professores vão fazer, a gente vai fazer acho que 3 sábados, vai ser 2 professores por sábado contando o que está fazendo na escola. Ou seja, são os PGPs que vocês vão escolher para trabalhar. Então, vai ter que assistir de algum jeito, né? Então, já pode participar, ajudar a fazer as coisas, né? Então, esses são os 2 avisos mais, assim, que não podia deixar de... Beleza, pessoal? Professor? Pode falar, Antônio. Aquela hora eu questionei sobre um dos motivos de eu ter perguntado sobre a volta das aulas, como que estava, se tinha a possibilidade, agora eu também não sei o quão próximo está de realizar essa volta e tal, a possibilidade da gente fazer alguns encontros para, por exemplo, discutir o texto lá da Polegarzinha e tal. Então, tudo isso, Antônio, o que a gente pode fazer? Assim, essas coisas que você está sugerindo, a Polegarzinha, por exemplo, é um texto, né, que não é tão difícil de ler, é bacaninha, certo? Você não precisa ler o texto inteiro, mas tem uma parte, ler, conversa sobre ele, né? Eu li metade do livro, certo? Não li tudo. Mas eu fiquei impactado, certo? Com as preocupações que estão lá. São preocupações de hoje, né?
da nossa. Então, o que pode fazer? A gente pode, naquele e-mail que eu mandei para todo mundo, responder, gente, vamos pegar um dia, sentar, vamos marcar um dia para a gente conversar sobre isso, mesmo que não seja da disciplina, ainda não tem a disciplina, mas para a gente não ficar distraído com outras coisas, mas continuar cuidando da nossa cabeça. Aí a gente pode falar um pouquinho do PIB também. Ou seja, coloca sugere lá, Antônio. Essa é uma outra coisa. Vocês têm o direito e quase o dever, vocês têm o direito e quase o dever de tomar iniciativa e falar o que o Vitor falou, retomar o que o Vitor falou. Vocês têm condição de tomar a dianteira das coisas. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não vão concordar, mas isso faz parte da brincadeira. Mas poder tomar a dianteira das coisas, começar um movimento, começar uma ação, isso vale para a Flávia, lá na igreja dela. Não tem lá o grupo de jovens? Não tem o grupo de... Não tem isso aí? Ou seja, isso é importante para vocês exercitarem, tomar a dianteira de um processo, indicar caminhos. Agora ele pergunta, aonde tem essa didática lá? Leia aqueles textos lá. Aonde que está a ideia de que o cara tem que tomar a dianteira de um processo? Cansou? Passa outro para frente. Deixa o cara agora ver de fulano levar a ideia para frente dele, né? Percebe como que... Então, ou seja, faz parte da nossa formação, da construção da nossa história, tomar essas atitudes. Entendeu, Antônio? Sim. Então, fique à vontade. Sempre, por isso que eu falei, pode me criticar, pode mandar zap, pode conversar comigo, indicar caminhos, sugestões. Vamos sugerir agora, ver a ideia, vamos fazer um grupo depois. WhatsApp, pode colocar lá, pode, fique à vontade, o que eu puder. Volta nos textos, volta em texto, tema para discutir. Sem problema nenhum. Vamos montar a disciplina didática? Vamos construir um grupo para montar a disciplina? Montar a disciplina vai ser a disciplina, nos tempos de pandemia. Ótimo. Bola para frente. Tem uns textos clássicos lá? Tem, mas e o resto, né? Sabe? Eu acho fantástico, Antônio. Mas é a iniciativa de vocês. E vou dizer mais uma coisa. Jovens, é assim, ó. Para não esticar demais também, mas é assim. Nós estamos na principal universidade do Centro-Oeste, certo? Uma das principais. Tem a UNB, tem a gente aqui. A UNB é nós, né? Tá. Não tem curso de física melhor do que esse no Centro-Oeste. Tem problema? Tem. Não tem problema. Tem professor que não está nem aí com as coisas, tem uns que são grossos, tem uns que não sabem. Tem um monte de aluno que não quer nada com ela também, tem um que quer. É da vida. É o que a gente está vivendo. Mas, hoje, vocês fazem parte, eu também faço parte, do melhor instituto de física do Centro-Oeste do Brasil. O que significa isso? Significa que vocês, querendo ou não querendo, vocês vão estar ocupando, ou vão ser convidados a tomar a iniciativa, ou liderar, ou coordenar, qualquer coisa desse tipo, de projetos, sabe? Deu para entender isso, não? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Não, você já pode preparar, como a gente faz para preparar? Fazendo agora, a gente vai fazer juntos. Então a gente não vai ficar esperando, depois que eu tiver formado, depois que não sei o que, não, vamos fazer, vamos errar aqui, vamos aprender a fazer as coisas aqui, errando, não depois, vamos melhorar aqui, vamos pegar nossos problemas, vamos caminhar, vamos aprender a exercer a liderança, a tomar iniciativa,
pedir o pedido de desculpa, o erro, retomar as coisas aqui, sabe? Então, exercitar a autonomia que o Vitor estava falando agora, não depois. Então, manda bala, Antônio, manda bala, Vitor, manda bala, Flávia. Não fica com... Porque vocês vão ser chamados para isso. Porque não existe nada melhor do que isso aqui no Estado. Tá certo? Então, vocês vão estar sempre na ponta da coisa. Essa é a... Então, últimas palavras de vocês, jovem. Quem termina? Eu não vou terminar nada. Quem vai terminar? Quem vai dar a última palavra? Eu já fico esperando vocês. Tem que fazer despedida de youtuber. Pedir para curtir, compartilhar. Eu que agradeço. Então. É isso. Pois é, só tenho a agradecer. Eu tava. Como que eu posso falar? Esse é o primeira experiência que eu tenho, assim, de uma reunião nesse sentido online, assim, e eu vi que tem como a gente tirar ótimos frutos dessa interação. Eu espero que, por mais que se demorar, no caso, a gente voltar a ter o curso presencial, a gente possa aproveitar da melhor maneira esse período, essa parte online, né? E, professor, eu estou disposto estou esperando esperar sair o edital do PIBID e ser um dos primeiros a escrever lá. Legal, então vamos criar um grupinho já das inscrições, vamos se mexendo. Certo? Então, vamos se mexer, molecada. Obrigado, Vitor. É isso. Então, Flávia. Professor, eu queria agradecer por essa experiência. Assim, estou um pouco triste porque eu achei que ia ter mais alunos, mas isso não é o importante. O importante é a sua disponibilização aqui, estar aberto, né, para falar com a gente, mesmo assim, eu sou professor, eles são os alunos, mas o senhor falou assim, não, eu vou abrir as portas, tá aqui, entrem lá, tenham acesso. Então, assim, a gente fica muito feliz por ver um professor diferente, assim, no IF, diferente no UFG, porque é de 1 entre 100. Então, obrigada. Espero que a gente possa repetir isso mais vezes. Vamos repetir, sim. A ideia é essa, fazer um time. Obrigado por ser um ponto de inflexão na nossa vida, Luiz. E vocês são um ponto de inflexão na minha também, cara. A gente pode ter certeza disso. Isso aí. Então, gente, eu agradeço vocês. Então, vamos manter contato. Lembrando essas duas coisinhas. Vê lá a questão do Zap para participar do GGP, da organização do evento lá, né? Começar a mexer no canal, né? Quem quiser já vem para dentro. E a questão do PIBID, que vai precisar de divulgação entre vocês vão ter que me ajudar para a divulgação para poder juntar os 24 e os outros 24 da Resistência Pedagógica também. Tá certo? Senão a gente não sai. Senão o time não forma o time. Tá certo? Gente, brigadão, hein? Até mais. Até mais. Fico esperando a iniciativa de vocês. Até. Até, pode deixar. Abraço.